agora mais uma edição do Papo com ela. Eu sou Michele Figueiredo e durante esse período a gente vai falar aqui no Papo sobre as mudanças que acontecem com as mulheres a partir dos 40 anos, essa idade que é conhecida como a idade da loba. Mas o que isso quer dizer, hein? Fica aqui comigo que você vai entender tudo. A gente fala também sobre os tabus que ainda circundam a menstruação e o que é preciso para garantir dignidade menstrual para as nossas meninas e mulheres. Nas reportagens, você confere um material que diz respeito aos impactos do El Niño na saúde, principalmente de crianças e idosos, e uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá que criou uma estrutura para garantir gravação profissional para artistas, compositores e produtores culturais aqui da nossa capital. Então fica aqui comigo, pega o teu café e vem conferir tudo isso que a gente preparou com muito carinho para você. Chegar aos 40 anos pode significar muito mais do que uma mudança de idade. Para muitas mulheres, essa fase marca um período de questionamentos, transformações e reencontros. Depois de anos dedicadas aos filhos, ao trabalho, à família e às necessidades de todos ao redor, muitas começam a se perguntar: e eu? Onde fiquei nessa história? Entre as cobranças da sociedade, as mudanças no corpo, os desafios dos relacionamentos e a busca por uma nova versão de si mesma, surge também a oportunidade de resgatar sonhos, fortalecer a autoestima e construir uma vida mais alinhada com os próprios desejos. É sobre essa fase tão intensa e transformadora que algumas especialistas chamam de a idade da loba, que vamos conversar agora com a psicóloga Anita Faria. Anita, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar desse momento que acontece na vida da mulherada 40 mais, né? A gente fala muito da idade da loba, a gente sabe que mudanças se apresentam. O que significa, né, esse rótulo que se coloca de idade da loba? O que seria isso no contexto do passar dos anos para as mulheres? Eu acredito que é uma idade de transformação, uma transformação psíquica, física, emocional da mulher. Lembrando da importância dessa mulher entender esse processo e se permitir a ele. Né? Como? Buscando ferramentas de autoconhecimento. Então a gente nomeia a idade da loba como uma idade do poder, porque essa mulher ela adquire, ao longo da experiência da vida dela, consciência sobre si, mudanças, principalmente emocionais, psíquicas, que transformam essa mulher no casamento, no trabalho, na relação maternidade, quando essa mulher opta por ser mãe e quando ela decide não ser, né, que é um movimento muito intenso das mulheres hoje, escolherem a si mesma e não escolherem um padrão normativo da sociedade. Então a gente fala da idade da loba como um processo, e aí eu vou citar uma autora maravilhosa, Clarice Piccola, que escreveu aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é a descoberta do lado selvagem da mulher, mas entendam o selvagem como autoconhecimento, como ela saber dos limites dela, aceitar as mudanças corporais que essa mulher sofre ao longo de todo o processo da vida dela, e os 40 anos é uma chave que vira na mulher. Então a gente transmite a idade da loba como uma idade do poder, a idade da autonomia, a idade onde ela pode mudar a direção da vida dela. Tá mais dona de si? Exato, perfeito. Ela pode ali entrando num lugar durante muitos anos e de repente ela entende que ela não é mais feliz no trabalho. E daí essa mulher muda a rota. Então ela procura outras atividades profissionais, ingressa em novos cursos. Existem até pesquisas, Anita, eu não sei se você já chegou a ver, que mostram que as mulheres passam pela transição de carreira justamente nessa faixa etária, Sim. por volta dos 42 anos. Sim, realmente é uma pesquisa que mostra exatamente isso. A gente se apresenta de uma maneira nova para o mundo. Eu acho que as mudanças primeiro começam corporais, né, que vem aquele o período da pré-menopausa, lembrando que a pré-menopausa não é a menopausa, né? Então você vai sentindo toda aquela mudança e aquilo vai mexendo com a mulher. Um pouco de tristeza que faz parte, uma tristeza que exige uma mudança. É como se aquilo movimentasse internamente essa mulher
para fazer um comando na vida dela. Então é muito comum, a partir dos 40, 42, a mulher redirecionar a vida dela completamente, inclusive nos relacionamentos afetivos. Era isso que eu ia lhe Né? perguntar, né? Essa reavaliação, ela não passa só pela esfera profissional. Aqui a gente vai falar de todos os ambientes onde essa mulher se coloca, inclusive nos relacionamentos. Sobretudo nos relacionamentos, né? Porque ela vai entrando numa dinâmica de força interna, mudanças corporais, e aquilo mexe com ela. Então ela começa a identificar talvez um relacionamento que está muito falido, cansativo, onde ela já não se sente mais prioridade, ou a pessoa não é mais prioridade para ela, né? E lembrando que mudar a rota de um relacionamento, Michele, não necessariamente é romper, né? Mas sim fazer grandes ajustes, convocar esse marido, esse namorado, essa namorada, para fazer um movimento dentro do relacionamento. Porque se troca de carreira, troca de parceiro também, né? São coisas que vão acontecendo na vida da mulher. Então, a descoberta desse momento é importante e acolher esse momento é mais importante ainda. Então, quando a mulher ela se vê angustiada, apresentando alguns sintomas novos, como, por exemplo, de repente ela passa a ficar mais ansiosa, de repente ela passa a ficar também mais chorosa, muda de humor rápido, muda o clima do corpo, tá frio, de repente tá calor, as coisas vão mexendo com ela. A mulher sente isso, se ela se permitir a isso. Mas buscar ajuda e acolhimento nesse momento, ela vai saber conduzir todas essas atividades que nós mencionamos anteriormente. Relacionamento, transição de carreira, relação com os filhos também. Tudo isso, se essa mulher se permitir buscar uma ajuda terapêutica, ela passa essa idade como uma loba mesmo. Poderosa, dona de si, estabelecendo limites, criando autonomia, coragem. E se a gente... porque assim, vamos lá, vamos desenhar um contexto que a gente vivencia, né? A gente sabe que existe uma apologia, principalmente nas redes sociais, da juventude eterna, né? A gente precisa buscar isso a qualquer preço, pelo menos é o que está colocado, não só nas redes sociais, mas no mercado capitalista que a gente vivencia, que está o tempo inteiro colocando necessidades na cabeça da gente que muitas vezes elas nem passavam pelo pensamento que a gente nutre, né? E chegar depois dos 40 é um marcador de envelhecimento também, né? Acho que até essa mudança de postura se dá também por isso. Mas e a mulher que não consegue lidar com o passar do tempo de forma tranquila, né? Que persegue essa juventude que é colocada a qualquer preço? Qual é o prejuízo disso, Anita? Psicologicamente, emocionalmente, para a mulher que não consegue enxergar que um outro momento se apresenta? Paga-se um preço alto, né? Com a própria saúde mental. Você ficar buscando padrões estabelecidos mediamente, mediaticamente, socialmente, isso é aprisionamento. Quando essa mulher ela entra nessa dinâmica de comparação, de estética corporal, eu preciso estar dentro daquele padrão, isso afeta ela totalmente no lado psíquico dela, porque ela não vai conseguir atingir os objetivos propostos, que muitas vezes não são compatíveis com o dela, muitas vezes até inalcançáveis, e aí a gente fala de financeiro, a gente fala de padrão corporal também, estrutura física. Essa mulher, ela pode entrar num lugar de uma carência afetiva muito grande, um prejuízo emocional, que pode gerar sentimentos de culpa, pode gerar sentimentos de muita tristeza por não conseguir alcançar determinados objetivos estabelecidos, por outro, não por ela. E a mulher, quando ela entra nessa dinâmica, ela fica presa a padrões ruins, que é o que nós estávamos conversando agora há pouco. Você fica vulnerável emocionalmente, aonde a tendência de você se aproximar de pessoas que vão fazer mal para você, que vão te causar algum dano é muito grande. Tirar proveito de alguma como maneira. Relacionamentos tóxicos, né? A grande maioria dos homens abusivos, os homens narcisistas, eles vão encontrar mulheres que estão vulneráveis.
mentalmente, que estão vulneráveis, frágeis. E aí é o momento que eles extorquem elas dentro do emocional. Porque essa mulher, ela tá ali muito alheia à própria realidade. Ela está mais focada naquilo que a mídia diz que ela tem que ser, em como a sociedade cobra que ela tem que ser. E aí vem todos esses padrões machistas. As mulheres têm que... 40 anos já é velha, jamais a gente vai conseguir arrumar um trabalho. Se você não tem filho, você não serve. Nossa, você nunca casou, né? Nossa, mas o seu corpo não está compatível com uma mulher de 40 anos, está parecendo uma mulher de 50. Então são coisas que faz com que nós, mulheres, enfraquecemos a nossa mente, o nosso emocional. E isso faz com que as mulheres se coloquem num lugar muito perigoso, atraindo esse tipo de pessoa. E você cria laços com pessoas insalubres, com pessoas que vão te fazer mal, com pessoas que vão usar e abusar de você, da sua boa vontade, daquilo que você crê como verdade para si. Então a melhor maneira de uma mulher passar por essa fase maravilhosa, porque é uma idade realmente poderosa, é ela acolher essa mudança. Você falou pra gente do livro Mulheres que Correm com Lobos, né? E a gente vê crescer o número de grupos de mulheres que fazem o estudo desse livro, né? É também uma forma da gente compreender esse momento, trocar com mulheres que estão vivenciando esse mesmo momento? Sim, é uma ótima forma de troca feminina, encontros femininos com amigas, com grupos terapêuticos, com grupo de leitura, só fortalece o nosso emocional. Muito, porque faz com que a gente crie laços, faz com que a gente pare de se comparar com rede social e comece a se comparar com o campo da realidade, não da fantasia. A realidade são mulheres que estão ali fazendo queixas muitas vezes iguais à sua, muitas vezes parecidas com a da tua irmã. Então essa troca mútua feminina, ela fortalece ainda mais. E esse livro, ele é muito interessante porque ele narra mitos, né? E você vai fazendo uma comparação com o teu feminino. Então isso é muito importante. É por isso que está crescendo muito o grupo de mulheres realmente que estão lendo esse livro, porque ele é um livro muito poderoso. Ele transforma, sim, a mulher, ele faz com que a mulher olhe para dentro de si e não muito para fora. Então é muito, muito importante o acolhimento, porque é uma idade onde as mulheres não querem falar sobre. Ninguém aceita os 40 anos, 40 a mais, né? É uma idade que transforma, é uma idade que dá medo, é uma idade que mexe com o campo feminino, ginecológico, íntimo da mulher, é uma idade que mexe com o cabelo da mulher. Então, quando a gente olha para fora e vê toda essa mudança, é importante olhar para dentro, porque se muda fora, muda dentro. Então, esse laço, esse vínculo, essa união de mulheres em grupos, em cafés, em almoços, isso é muito poderoso. Uma noite do vinho, Com né? certeza. Eu sempre digo para as minhas pacientes, para as minhas amigas assistidas, encontrem com mulheres. Saiam com mulheres, escutem mulheres. Eu tenho um grupo na minha casa de umas amigas, a gente se reúne a cada 15 dias e a gente lê, a gente faz troca, ouve, chora, grita. Então é muito importante, sim. Recomendo para todas as mulheres esse momento. Anita, a gente está falando das mudanças que se apresentam e que muitas vezes fragilizam a mulher, mas a gente tem também um outro aspecto que depois dos 40 ou a partir dos 40 podem ser vistos como fortaleza, né? Queria que você pontuasse isso pra gente. Sim, é verdade. A gente não pode falar só da parte vulnerável. A gente ganha muita autonomia, coragem. A gente ganha consciência de si fisicamente, consciência de si emocionalmente. Porque é um momento de amadurecimento também do nosso desenvolvimento cerebral, é um amadurecimento do nosso desenvolvimento emocional, e isso traz força. Existe também uma questão hormonal que é importante todas nós estarmos atentas, porque os 40 a mais é ganhar e também perder. E para esse equilíbrio acontecer, o nosso corpo físico precisa estar alinhado com o nosso emocional, para que tudo se manifeste de uma maneira mais clara. Então, buscar acolhimento, buscar terapia, buscar rede de apoio, buscar ouvir
um podcast super legal como esse, vai sim trazer consciência, autonomia, que são as ferramentas mais poderosas para uma mulher hoje. Consciência de si. Quando a gente conhece a si mesma, a gente consegue estabelecer fatores importantes de proteção feminina, como, por exemplo, falar não. Limites. Como é importante as mulheres saberem os limites, né? A gente vem de uma cultura social em que quanto menos a mulher falar, melhor. Quanto mais a mulher fala sim, melhor. E é um movimento muito delicado, porque existem grupos que estão fomentando voltar essa mulher para esse lugarzinho pequenininho. Então, contra isso... De subjugação, né? Mais do que subjugação, submissão. Então, quando você fortalece o seu emocional, você começa a olhar para dentro e você ganha autonomia de si. E o maior segredo feminino é a autonomia de si, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento vem com terapia, vem com encontros, vem com a leitura, atividade física, momentos que você vai parar e dedicar um tempo para você. Ficar sozinha em casa, assistindo uma série, no trabalho. Se você está infeliz no seu trabalho hoje, busque novas oportunidades, novos caminhos. Que os caminhos se abrem quando a gente começa a ganhar autoconhecimento. A gente vai sabendo o que a gente quer, né? Exato. E, Anitta, a gente, há um tempo, a gente tinha ritos de passagem que marcavam muito bem esses novos momentos da vida. Não só para as mulheres, como também para os meninos que se tornavam homens e tinham ritos muito bem estabelecidos para dizer, olha, agora você vai se comportar assim, agora você se comporta assim como as mulheres tinham na primeira menstruação, tudo mais. Qual é o prejuízo da gente não ter mais isso muito bem marcado, né? Isso dificulta, inclusive, a gente vivenciar essa passagem de um momento para outro, entendendo que isso é natural e que agora eu preciso me observar e me posicionar de uma outra maneira. Eu acho que isso engrandece as mulheres. Porque quando a gente tem ritos de passagem, a gente está falando de um cronograma a ser seguido. Então precisa ser assim. Nas mulheres, por exemplo, tinha o baile de debutantes, né, que era um rito de passagem que ela deixava de ser mocinha para transicionar para a fase jovem adulta, mulher. Antigamente era mulher, não era jovem adulta, né? Então se apresentava essa menina, que não era mais menina para a sociedade, que os bailes dos debutantes era uma apresentação, ali a mulher já era vista como uma mulher. Hoje, 15 anos, você não é mais vista como uma mulher. Você ainda é uma adolescente, né? E outros ritos também. Como, por exemplo, a primeira menstruação. Ok. Antigamente, há um tempo atrás, era uma passagem muito importante. Algumas famílias comemoravam essa passagem da menina para a adolescência com a primeira menstruação. Hoje, a gente não consegue mais trabalhar dessa maneira, porque aí a gente tem que falar com até uma médica especialista que vai falar de alimentação, né? E as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Então, eu penso que não muda, eu acredito muito na liberdade feminina, eu acredito muito no amadurecimento da mulher, mas eu acredito ainda mais no autoconhecimento. Então eu acho que o rito de passagem, ele vem para determinar espaços que as mulheres têm que ocupar. Agora você não é mais mocinha, você já é adulta, você está pronta para a sociedade, já pode casar. Eu não acredito nem um pouco nisso. Acredito que as mulheres precisam se estabelecer independência financeira primeiramente, estudo, autonomia sobre si. Acho que os ritos de passagem podem ficar guardadinhos. Mas a gente pode adotar os nossos próprios ritos, não? Com certeza. Como uma forma de marcar esse momento. Não digo nem para a gente se guiar pelo que a sociedade impõe, né? Mas vamos lá, eu estou pertinho de fazer meus 40. Né? E tenho amigas que também estão pertinho ou já fizeram 40 e fizeram questão, por exemplo, de marcar esse momento com uma grande celebração, né? Com uma festa, com todos aqueles que são queridos. Um exemplo muito legal que eu acho que vale a pena a gente destacar. Uma amiga que toda a vida amou dançar, a dança
ocupou um outro lugar no período em que ela se tornou mãe, que ela teve que se colocar de uma outra maneira no mercado de trabalho, que a vida exigiu muito dela. Nos 40 anos, o que ela fez? Fez uma comemoração, chamou um dançarino profissional e ela dançou na festa. Então aquilo também marcou, talvez isso que você está dizendo para a gente, o resgate da autoestima, desse autoconhecimento, dessa força da loba mesmo. Da importância para ela, né, da dança. Exato. Sim, essas passagens que são marcadas, aí a gente fala que essa mulher sabe o que ela quer. Uhum. Ela gosta de dança, ela quis celebrar aquele momento com a arte que para ela deve ter ajudado ela, deve ter fortalecido ela. É importante sim, mas não é algo imposto. Sim. Antes era imposto, hoje não é mais. Eu já fiz os meus 40 anos, não comemorei como eu gostaria e me arrependo. Uhum. Eu deveria ter arriscado um pouco mais na comemoração, porque é uma passagem, né? A gente está falando de passagem. Então, se é importante essa celebração, celebre. A gente tem que celebrar mesmo a nossa autonomia, a nossa coragem, porque ela pode ter passado uma vida inteira com vergonha de se apresentar em público, mas nos 40 ela quis se apresentar. Essa sou eu. Essa sou eu, me aceitem, eu amo o que eu faço. É uma grande confiança. Né? Então, aceitar esse processo é bonito. Muitas mulheres, eu vejo esse número crescendo cada vez mais, é bonito, mas nós também temos um outro lado, das mulheres que não aceitam, que vê a idade como um peso, como um fardo, como algo que acabou. Se eu fiz 40 anos e eu não casei, eu não tenho filhos, fracassei. Não tenho uma faculdade, por exemplo, eu fracassei, eu não mereço nada, então eu mereço qualquer coisa. Olha a vulnerabilidade emocional, né? Eu não conheço nada de mim, eu não entendo que algumas oportunidades passam, mas outras virão, e fico presa naquilo que passou, e que, como se fosse um rito, passou e eu não estou dentro, então eu não mereço mais nada. Então, isso e aí fico no limbo. Exato, você fica ali vulnerável, repetindo, muitas vezes até relacionamentos ruins, repetindo modelos de profissão. Você fica ali numa empresa horrível, que você é maltratada, que você ganha pouco, que você é infeliz, mas que para você ali é a única chance que você tem de sobreviver financeiramente. Você não entende que é possível você fazer recalcular a rota, você se redescobrir profissionalmente. Aqui entra, eu acho que aquela máxima, né, Anitta, de que nunca é tarde demais, porque a ideia é que fique isso, né? Sim. Ah, não, se eu passei dos 40, o meu tempo passou. E não é isso, né? Não, não é isso. Não, nunca vai ser isso. Nós estamos cada vez mais nos reinventando, ganhando força, ganhando poder na sociedade, para poder justamente, olha, eu não estou feliz no meu trabalho hoje, eu vou mudar a rota, vou começar a fazer uma faculdade nova, vou fazer um curso novo, vou me autorizar a seguir um outro caminho. E eu conheço história de mulheres brilhantes que se reencontraram aos 42 anos, que fizeram sucesso profissional aos 45 anos de idade, ou que fizeram um divórcio aos 50 e hoje estão livres, né, para viver aquilo que elas querem viver. Então, é muito importante a gente entender que o rito de passagem, ele está mais para a sociedade do que para nós. Agora, nós temos que celebrar, sim, a nossa confiança, celebrar a vida, as nossas conquistas o tempo todo. E coragem, Michele, é conquista. Exatamente. A coragem é uma conquista. É uma conquista que se dá através de tudo isso que nós estamos falando aqui. Encontros com mulheres, ouvir outras mulheres, participar de conversas assim, leitura, terapia, yoga. Então, isso é autoconhecimento. É por isso que se transforma numa loba, porque a gente fica bem. Andam com outras mulheres. Em bando, né? Exatamente, é um clã. Exato. Quanto mulheres que se isolam, são mulheres que tendem mesmo a ficar mais presas em estruturas patriarcais, presas em pensamentos machistas, presas. As amarras, elas são invisíveis. As amarras invisíveis são as piores, porque a gente não vê e se acostuma com elas. A minha família é uma família de muitas mulheres, né? A minha avó teve 6 netas e 1 neto. Então, assim, é uma mulherada mesmo. E aí, um dia a gente conversando, né, falando sobre
essa proximidade dos 40, minha irmã tá chegando aos 30, eu e minha prima chegando aos 40, aí ela falando assim, nossa, mas muda mesmo, né, a vida da gente quando tá chegando perto dos 30, a gente começa a se questionar sobre um tanto de coisa. Aí eu falei, nos 40 também muda bastante coisa, você vai perceber que o corpo funciona diferente e tal, mas a gente vai tomando uma outra consciência. Aí a minha mãe tá perto dos 60, né? Tá com 57. E aí, mãe, como é que é chegar aos 50? Ah, chegar aos 50 é maravilhoso. Vocês vão ver como é que chega lá. A gente toma uma consciência de experiência de vida, uma clareza para tomar decisões que a gente não tinha lá atrás. Então, cada marco temporal traz, sim, os seus benefícios, né? A gente precisa talvez mudar o óculos com que a gente olha a situação. Exatamente, que são as amarras invisíveis, né? Que não permite a mulher isso. Porque muda. Se o corpo muda, a mente muda. Quimicamente falando, o cérebro muda também. Então, tudo, o nosso corpo ele trabalha em conjunto. Então, se você sente uma mudança aqui também está mudando. Mas quando uma família tem muitas mulheres, é mais fácil do que uma família onde tem pouquíssimas ou quase nenhuma mulheres. E elas são dominadas pelos homens. Então, conviver com mulheres traz muito essa clareza e consciência. É muito importante para a gente não se sentir presa a um lugar que você nem cabe, que você nem pertence a isso, mas insiste em ficar porque acha que é a única possibilidade. É uma busca de pertencer a qualquer custo? É, uma busca de pertencimento. Eu atendo muitas mulheres e a maioria das mulheres, elas chegam para mim com 38, 39 anos, principalmente, sem filhos e sem casar, mas digamos com uma profissão estabelecida. Não tá bom, porque não tem marido e filho. Então, o processo de desconstruir esse pensamento é um processo difícil e doloroso. Você desconstruir algo imposto é muito difícil. Então, é terapia, colocar para essa mulher outras oportunidades, outros viés de leitura sobre a vida, para ganhar força e entender que tudo bem, você pode ser mãe aos 41 se você quiser, você pode se redefinir e redefinir relacionamentos também, né? Então isso é muito importante, é uma idade maravilhosa. Muito obrigada, Anitta, pelas informações. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais alguma contribuição. Eu amei estar aqui com você mais uma vez. Adoro falar com mulheres, para mulheres. Acho que é nesse lugar que a gente cresce, expande a nossa mente, a nossa consciência. E eu tô aqui para ajudar todas que precisarem atravessar esse momento dos 40 a mais, que é maravilhoso. Muito obrigada. Olha, gente, agora é hora para falar de coisa séria. Todo mundo sabe que o tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, é crime. O período proibitivo para queimada no Pantanal, Cerrado e Amazônia começa dia 1º de julho e vai até dia 30 de novembro. Mas nas áreas urbanas é proibido durante o ano todo. O sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Então fica ligado no período proibitivo, pois a fumaça das queimadas invade as cidades e prejudica a saúde de toda a população. Provocar incêndio é crime. Denuncie ligando 193. Governo de Mato Grosso. O Papo faz um intervalo e volta já já. A menstruação faz parte da vida de milhões de mulheres, mas ainda é cercada por dúvidas, tabus e desinformação. Conhecer o próprio corpo, compreender o ciclo menstrual e adotar cuidados adequados com a saúde íntima são passos fundamentais para promover bem-estar, prevenir problemas de saúde e garantir mais qualidade de vida. Para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje a fisioterapeuta pélvica Fabiane Monteiro. Fabiane, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar sobre um assunto que é comum, que deveria ser visto com normalidade, mas ganhou um status de tabu, que é a menstruação. Por que a gente ainda tem tanta dificuldade de discutir esse assunto de maneira aberta, de trazer informações, até para que muitas situações que hoje acontecem deixem de acontecer? Eu acho, Michele, que hoje em dia
A saúde íntima em geral, hoje em dia não, desde sempre, né? A saúde íntima em geral, ela é um tabu. E a menstruação, ela entra como um primeiro tabu na vida de uma mulher, né? Porque às vezes a menina que menstrua a primeira vez, ela tem vergonha de falar para as amiguinhas dela que ela está menstruada. Que hoje ela não vai jogar um futebol lá na escola, um vôlei, porque ela está com cólica. Então a sociedade já intimida a mulher desde a primeira menstruação para ela já considerar na cabeça dela que isso também é um tabu. E existe também aquela ideia de que a menstruação é algo sujo, né? De que impuro de alguma maneira. Você vê até algumas religiões que preconizam isso. Esse tipo de postura, por exemplo, faz com que as mulheres que enfrentem algum tipo de dificuldade relacionada ao ciclo menstrual demorem ainda mais para buscar ajuda ou às vezes nem percebem que aquilo de fato é um problema? Eu acho que às vezes por falta de informação, apesar que a gente tem muitas informações hoje em dia que está aí para quem quiser, na internet, na televisão e tudo mais, mas a gente sabe, eu no consultório que recebo só mulheres, eu atendo cerca de 10 mulheres por dia. 80% das mulheres que vão no meu consultório, elas são carentes de informações verdadeiras, né? Porque a gente sabe que o ciclo menstrual, que a menstruação, o ciclo menstrual e tudo isso é um funcionamento fisiológico do corpo da mulher. Então, é o corpo se preparando para ter uma gestação, para gerar uma criança. Então, o corpo se prepara. E, na verdade, que por conta de informações erradas que as mulheres veem na internet, principalmente, isso vai encaminhando para um lugar que elas não deveriam estar, que é no lugar da falta de informação, delas entendem que isso é errado, que elas podem viver sem a menstruação, porque hoje na nossa sociedade a gente quer coisas práticas, e o não menstruar é uma coisa muito prática, apesar de ter as consequências lá na frente, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Agora, você falou sobre esse suprimir a menstruação, e a gente vê muito isso mesmo, mulheres que querem soluções que interrompam definitivamente, durante o uso dessa medicação, o sangramento. Qual é a consequência desse tipo de escolha, Fabiane? Quando a gente priva, né, o nosso funcionamento normal do nosso corpo, a gente não tem, na verdade, assim, uma coisa assim, isso vai te causar isso, vai causar aquilo e vai causar isso. Não tem como a gente prever nada. Na área médica, com o uso dessas medicações, a gente entende, os médicos com os estudos, que quando as mulheres interromperem essa medicação, elas vão estar aptas para voltar a menstruar normalmente, e engravidar, muitas vezes, quando chega na idade de reprodução, que as mulheres casam, elas querem ter um filho, se programam para isso, e muitas vezes, quando elas interrompem esse ciclo por um grande tempo, por um período de tempo de anos, 5 anos, 10 anos, às vezes a vida inteira, por conta das informações e da vida dela mesmo, do cotidiano, ela não sabe lá na frente se realmente ela está ovulando todos os meses, se ela vai ter um ciclo normal, que muitas vezes quando volta a ter o ciclo normal, está tudo desregulado. Então demora muito tempo para o corpo voltar o funcionamento normal, e às vezes nem volta, né? Dependendo da idade que ela interrompe, decide parar com essa medicação porque ela quer engravidar, por exemplo. Fabiane, agora a gente está falando da menstruação e muitas vezes a gente normaliza situações que não são normais. Por exemplo, sentir dor no ciclo menstrual é normal? Ou até que ponto essa dor é considerada uma cólica rotineira? Quando isso pode indicar uma outra situação, como, por exemplo, a endometriose? Então, a cólica, é normal sentir um pouco de cólica, porque é uma descamação do endométrio. Então, durante o processo do ciclo da menstruação, quando a gente sente a cólica, é quando a gente sente
Começa porque o endométrio vai engrossando, porque ele está se preparando para receber um bebê ali. Isso é a parede do útero, a parede do né? útero. Então, quando ele se dá conta que o óvulo bonitão que estava lá esperando ser fecundado não foi, ele fala, opa, vou ter que mandar esse pessoal embora. Então, essa descamação do endométrio que faz com que a mulher sinta a cólica. Não é normal sentir uma cólica incapacitante. O que a maioria das mulheres com a endometriose sentem desde o primeiro ciclo é uma cólica incapacitante, onde ela não consegue fazer uma atividade física muitas vezes, ela não tem uma qualidade de vida no trabalho durante esses dias, que ela passa ali, que é a TPM, e a dor da cólica no dia, já que está chegando a menstruação, que é uma dor incapacitante. Então, toda dor que for incapacitante, ela deve ser investigada, por mais cedo que apareça, né? Sim. E quando a gente pensa nesse ciclo, a gente fala assim, né? As mulheres são cíclicas, os homens são mais lineares. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender isso, né? Quando eu digo dessa ciclicidade feminina, isso vai dizer que ora eu vou estar mais disposta, ora eu vou estar mais recolhida, ora eu vou dar prioridade para determinadas coisas. Você podia falar um pouquinho disso dentro desse contexto do mês que a gente vivencia? Dependendo das fases que está a menstruação, né? Então, vai ter fase que você vai estar mais disposta, né? Vai ter a fase que você vai estar se preparando ali, que é a fase mais do hormônio do estrogênio. Então, quando o estrogênio está em alta, você está mais recolhida, você está ali com menos disposição, e quando o estrogênio vai caindo e vai subindo a progesterona, vai dando mais ânimo, vai saindo desse ciclo que é a TPM e a menstruação, que é o período que a gente se sente menos, né? Assim, não que se sinta menos, mas a gente quer ficar mais quietinha, a gente não tem tanta disposição. Dá uma desacelerada. Dá uma desacelerada. Eu acho que é o corpo se preparando para engravidar. E aí depois vai passando esse período e aí os ânimos vão voltando, né? E a gente vai tendo mais disposição para fazer as atividades diárias. E o que a gente entende, Fabiane, como dignidade menstrual? Porque esse foi um assunto que veio à tona, principalmente para ser pensada numa política pública que garanta essa dignidade menstrual para as mulheres, né? Quando eu falo sobre dignidade menstrual, o que eu estou querendo dizer para a população? Eu acho que a dignidade menstrual, o primeiro ponto, é a mulher ter as informações corretas. E o segundo ponto, ela poder escolher se ela vai querer menstruar ou se ela não quer. Eu acho que isso é uma dignidade. Uhum. E se ela vai querer menstruar? As políticas públicas, o que as políticas oferecem para essa mulher? A gente sabe que muitas têm condições, mas a maioria da população não tem. E um absorvente hoje no supermercado custa mais de R$10 muitas vezes. Então, aí eu não quero usar um absorvente, porque a gente sabe que o uso do absorvente pode trazer, por exemplo, um excesso de uso, a candidíase de repetição, uma infecção urinária, alguma coisa assim. E os outros métodos que a gente tem, como os coletores, os dispositivos, né, internos. A gente não tem, muitas vezes, as mulheres não têm acesso a isso. As calcinhas que são tipo absorvente, tudo é muito caro. Uhum. Então, primeira coisa, ela ter o direito de escolher se ela quer menstruar ou não. E o segundo, se ela vai ter condições de arcar com essa menstruação. E os métodos, acho que cai também naquela planejamento familiar, né? Porque se a mulher menstrua todos os meses e ela não toma nenhum método contraceptivo, ela também tem mais chance de engravidar, né? Ter vários filhos, que é o que a gente vê muito. Então, eu acho que a falta de informação e muitas vezes o acesso financeiramente falando em um dispositivo, muitas vezes que um implante, um DIU é muito caro. Uhum. A maioria da população não tem esse acesso. Tem acho que no postinho eles distribui aquela pílula que é a mais simples, né? Hoje tem Planon e DIU também sendo disponibilizados. No posto, né? Na saúde pública. Uhum. Mas elas passam pelo planejamento familiar para elas terem direito a isso. Uhum. Então, acho que a dignidade mesmo para nós, mulheres, é ter o direito de escolher.
E, Fabiane, a gente vê um movimento nas redes sociais também que fala bastante contrário ao uso de anticoncepcionais pelo risco que ele pode trazer à vida das mulheres, como trombose, maior chance de você ter complicações em razão disso, né? AVC também. Toda mulher, ela tá de posse ou ela tem conhecimento de como funciona o seu ciclo, até para adotar métodos que sejam paralelos ao uso de anticoncepcionais? Eu acho que não. Porque se a gente for fazer uma pesquisa aqui na cidade de Cuiabá, quantas mulheres tem aqui e quantas delas fazem exames de rotina no ginecologista todos os anos? Então, se uma mulher passa, eu conheço várias mulheres que entraram na menopausa e eu pergunto assim, elas às vezes me conhecem e me veem fazendo a reposição hormonal, porque eu já faço a minha reposição hormonal desde os 39 anos. Então, elas falam, por que você está tomando esses remédios? Eu faço a minha reposição hormonal, porque a queda do estrogênio é uma merda na vida da gente. Eu desculpa. Mas, né, porque é muito ruim na vida da gente essa baixa qualidade de vida de quem está entrando na menopausa, ainda mais sendo uma mulher jovem como eu. E aí passa por essa falta de informação, por falta de ir nas consultas de rotina, que é muito importante a mulher passar todos os anos, pelo menos uma vez, para fazer todos os seus exames de rotina, porque é através dos exames que a gente vai acompanhar se ela tem um risco maior de ter trombose, se ela está com alguma placa de ateroma nas artérias, né? Porque essas medicações, elas aumentam a chance da gente produzir placas e elas aderirem ali na artéria, por isso a chance de AVC e trombose, né? Então, mas se você não fez os exames, como você vai saber? Não tem como. Os exames de rotina são muito importantes para a gente manter a nossa saúde em dia, né? E como que a fisioterapia pélvica ajuda as mulheres nesse período a conhecerem o próprio corpo, até aprenderem a lidar, por exemplo, com a dor que pode ser originária do período menstrual? Hoje eu recebo no consultório várias mulheres que vão em busca da fisioterapia, que não é apenas para gestante, né? Que a fisioterapia pélvica, ela atende todas as pessoas que têm assoalho pélvico. Então, homens e mulheres, todos têm assoalho pélvico, então eles podem fazer a fisioterapia pélvica. Na fisioterapia pélvica, a gente passa informações, né? Folhetos, orientações sobre o ciclo menstrual, sobre as medicações que ela toma, o que pode causar, o que não, como ela pode controlar essa dor, muitas vezes exercício físico, uma dieta equilibrada, aparelhos de eletroanalgesia, compressas quentes, muitas vezes a gente orienta, e na fisioterapia, se a mulher tem dismenorreia, que é a cólica menstrual mais forte, elas podem procurar a fisioterapia pélvica, que a gente tem recursos e orientações como terapia manual, eletroanalgesia, terapias de calor, massagem perineal, que é a liberação da musculatura pélvica, né? Porque quando a gente sente dor, a gente faz uma contração involuntária da nossa musculatura. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela foi encaminhada para mim por uma dor pélvica crônica, ela tem endometriose e tem dor na relação sexual. E eu na avaliação entendi, avaliando e manipulando o assoalho pélvico dela, que na verdade a dor que ela vem sentindo é por conta de uma lesão na academia. Ela tem problema com o nervo ciático, síndrome do piriforme, e essa síndrome do piriforme faz uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico e evolui com uma dor durante a relação e uma dor pélvica crônica. Fiz a liberação do assoalho pélvico dela e liberação do piriforme, ela saiu do consultório sem dor. Às vezes não tá ali, né? Às vezes não tá ali, mas tá próximo dali. Então, durante a avaliação da fisioterapia pélvica, a gente faz uma avaliação na musculatura, na respiração, na postura, e aí a gente entende e faz com que ela entenda também onde está essa dor. Porque às vezes ela chega lá, eu tenho muita dor, onde que tá a sua dor? Tá aqui. Não sei aonde, tá por aqui. Então, a gente que tem que procurar, muitas vezes por falta de conhecimento do próprio corpo, né, que também é um tabu muito grande, ela
não sabe onde que tá a dor, não sabe identificar. Você disse pra gente que a falta de informação correta muitas vezes é o que mais pega pra gente garantir dignidade menstrual para essas mulheres. Você que lida com mulheres o tempo todo, né, que atende essas mulheres em consultório, o que que chega assim, que você diria pra gente que é o erro mais comum relacionado a isso, ou o equívoco que essas mulheres carregam no que diz respeito ao ciclo menstrual? Procurar as coisas no Google. Eu vi lá no Google isso, meu Deus, sai desse Google. Então, procurar as coisas na internet aleatórios. Por exemplo, estou com uma dor na entrada do meu canal vaginal. Aí elas entram já, é vaginismo, é não sei o que, meu Deus, eu tô com isso. Então, muitas vezes as pessoas são um pouco catastróficas, né? Nossa, eu tô com uma dor assim, meu Deus, eu tô com isso, porque lá na internet parece, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Então, como ela não sabe o que procurar, ela não sabe o que ela vai encontrar. Então, ela fica perdida nessas informações, achando que às vezes ela tem uma doença incurável e nada mais é que uma tensão muscular. E o que você recomenda, né? Porque assim, a gente sabe que as pessoas, de alguma maneira, querem buscar informação. Qual é o filtro que elas têm que fazer para que não chegue num ponto de desespero como esse que você disse pra gente, né? Posso procurar, ou o ideal é que, na verdade, a primeira fonte de informação seja um profissional capacitado? A gente sabe que deveria ser a primeira fonte, um profissional capacitado. Mas, na verdade, não somos a primeira fonte. Então, que elas procurem sites que são adequados, sites de profissionais da área que elas têm dúvidas, porque lá muitas vezes contém muitas informações, do que jogar aleatoriamente na internet para mandar uma busca generalizada. Então, se elas buscam generalizada, mas lá a gente aparece vários sites de profissionais das áreas, né, afins que elas estão procurando, talvez nesses sites vão ter informações melhores para elas nesse primeiro momento, né? E sempre buscar uma opinião física de algum profissional da área. Fabiane, para a gente fechar, né, o que você diria para as mulheres que estão assistindo a gente, que ainda encaram a menstruação, a sua saúde íntima como um tabu? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso e conversar mais sobre com as amigas, com as mães, com as tias, com as primas, né? Conversar mais abertamente sobre isso. O que falta, eu acho, pra gente, por exemplo, eu falo pras minhas pacientes assim, eu falo pra ela, você falou pros seus amigos que você tá perdendo xixi quando espirra? Deus me livre. Falei, pois é. E elas perguntam, você tá fazendo fisioterapia pélvica? Você tá falando que você tá fazendo fisioterapia? Não, Fabi, como que eu vou contar isso então? Desmistificar esse assunto entre nós mulheres, porque às vezes uma dúvida que eu tenho ou alguma coisa que você está fazendo, eu também estou precisando. Então eu posso ajudar as minhas amigas, as minhas primas, né, com as informações e a trocar mesmo as informações entre a gente. Parar de competir entre a gente e nos unir uma em prol da outra para nossa saúde íntima melhorar. Você falou do escape de xixi, muitas vezes existe essa vergonha mesmo, de dizer assim, eu estou com esse problema. Só passa por esse problema, Fabiane, por exemplo, mulheres que gestaram, ou esse é um problema que pode aparecer para qualquer mulher com o passar do tempo, né? O que você pode dizer disso pra gente? O escape de xixi, ele pode aparecer em qualquer mulher, independente da idade que ela esteja. Independente se ela já gerou, às vezes o mito é, quem teve parto normal tem escape de xixi. Muitas vezes não. Atendo mulheres de todas as idades, às vezes é por conta de uma fraqueza do assoalho pélvico, porque é um exercício que você não faz no dia a dia. Eu pergunto para ela, você faz academia? Faço, Fabi. E seu assoalho pélvico você treina? Nunca treinei. Entendeu? Então é isso, a falta mesmo de informação, de conhecer o próprio corpo, de saber que precisa treinar o seu assoalho pélvico,
Não treinar para virar uma musa do pompoarismo, não é isso. Eu falo sempre para as pacientes que a gente deve ter um assoalho pélvico funcional, que ele saiba atender as nossas funções básicas, que uma delas é a continência. Então, que ele deve ter uma contração boa, mas ele também tem que ter um relaxamento bom. E isso é independente da idade. Mulheres que fazem atividade física de grande impacto, mulheres que engordam e emagrecem. Então, mulheres que emagrecem muito rápido, hoje a gente está nessa fase que está todo mundo querendo emagrecer e emagrecendo muito rápido por conta das medicações. Então, você perde massa magra no corpo todo e no assoalho pélvico também, porque é uma musculatura. Então, independente da idade, todas as mulheres devem procurar uma avaliação na fisioterapia pélvica, um acompanhamento, até mesmo para ela entender do funcionamento do assoalho pélvico dela e saber fazer os treinos corretos. Que muitas vezes elas chegam lá que compraram cursos na internet, mas eu falo, tá bom, você comprou o curso lá na internet, mas você sabe fazer os exercícios? Tô contraindo, elas contraem todo o corpo, menos o assoalho pélvico. E o assoalho pélvico? Você disse pra gente, né? É preciso haver uma estimulação desse músculo. Além de trabalhar a continência urinária, em que mais ele influencia no funcionamento do nosso corpo? Influencia em tudo, porque o assoalho pélvico, ele é uma rede muscular que ele faz a sustentação dos órgãos pélvicos. Então, além da incontinência urinária, ela pode ter um prolapso de bexiga, muitas vezes, ou de colo do útero. Elas podem também, com a fraqueza do assoalho pélvico ou a falta de conhecimento, desenvolverem dores na relação sexual, que é muito importante. Pouco se fala, mas é muito importante também. Então, mulheres com endometriose, elas geralmente têm um assoalho pélvico mais tenso por conta da dor que elas sentem por muito tempo. Às vezes, as mulheres sentem dores por anos, viram pacientes de dores crônicas. Então, também afeta o assoalho pélvico, porque essa congestão pélvica faz com que o assoalho pélvico fique mais tenso, com isso gere dor. Então, quem tem dor já diminui a qualidade de vida, já não quer fazer exercício, pelo contrário, deve fazer, mas ela vai se cortando dos lugares. Por exemplo, a mulher que tem incontinência urinária, muitas vezes ela estava indo na academia, mas por um episódio aconteceu uma perca de xixi grande. Dependendo do exercício, às vezes elas não querem voltar mais. Usam absorventes todos os dias. Absorvente noturno, muitas vezes, para segurar esse xixi. Então, eu percebo, às vezes, as mulheres postergando uma melhora, porque consegue encobrir dela mesma, mascarar o sintoma dela mesmo, por vergonha de falar para o médico. Às vezes, a paciente vai no ginecologista, eu converso, você falou para o ginecologista que você está perdendo xixi? Eu não precisava falar? Claro que precisava. Não é normal, né? Não é normal perder xixi, não é normal sentir dor pélvica, não é normal sentir dor na relação sexual. Então, tudo que sai da nossa normalidade, a gente deve procurar cuidar, né? Muito obrigada pelas informações, Fabiane. Obrigada. Intervalo e a gente volta já já. Sabe todo esse conteúdo que vai ao ar aqui no Papo com Ela? Ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com mais pessoas para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe. Mas vem cá, você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu convite, inscreva-se no canal do Papo com Ela, porque assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Sabe o que a gente fez para facilitar a tua vida? Criou esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, porque ele já te dá o caminho para você integrar a nossa comunidade lá no YouTube. Um outro lugar que você também consegue conferir tudo aquilo que a gente produz é no site nossarepublica.com.br. O ano de 2026 promete muito calor com irregularidade nas chuvas. Esse é resultado do El Niño, que pode impactar diretamente a saúde, principalmente de crianças e idosos.
As primeiras projeções meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño poderá provocar um aumento significativo das temperaturas em Mato Grosso, além de chuvas irregulares. As ondas de calor podem elevar os termômetros para patamares próximos dos 43 graus, principalmente entre os meses de setembro e outubro. Além do impacto no clima, o calor excessivo exige atenção especial com a saúde da população. Então você tem que umidificar o seu meio ambiente, tomar bastante líquidos, se proteger do calor extremo, sua pele principalmente, sua vista, porque você vai acabar arrumando problema se não fizer isso. Os grupos mais suscetíveis são crianças, idosos, gestantes e pacientes que convivem com doenças cardíacas, respiratórias ou renais. Idosos podem morrer de desidratação. Idosos podem ter arritmias. Crianças sofrem por demais. Dois fenômenos acontecem. Dependendo da pessoa, estado de desidratação crônica induzido, se não cuidado, leva à irritabilidade extrema ou então à sonolência. Então, às vezes, aquela criança que está extremamente agressiva, eventualmente, está em desempenho escolar abaixo da crítica, ela está passando por um problema desse. Então, pais, mães, todo mundo tem que cuidar. Quanto à desidratação, nós podemos ter consequências nefastas, Eventualmente, você ter problemas no rim para as pessoas de mais idade. Outro fator de preocupação é a combinação entre altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e o aumento dos incêndios florestais, cenário comum durante os períodos mais secos em Mato Grosso. Essa condição pode agravar doenças respiratórias e reduzir a qualidade de vida. Nessa época vem a fumaça, a poeira, além do ar seco. O ar seco resseca as vias aéreas, faz sofrer, se você não tiver reposto. A poeira e a fumaça irritam essa. Então você tem um processo quase de inflamação crônica das vias aéreas, começando pelos seios da face. O nariz nosso é para filtrar pequenas partículas, o pelinho está lá para isso. Tanto é que a casquinha já está ficando dura. Não tire a casquinha, umedeça ela primeiro, porque senão você pode fazer até sangramento. Tem sinusites a mais, tem dor de garganta a mais. Não é infecciosa, mas poderá se assestar. Tem a secura que já irritam os olhos. E tem também a agressão dos raios ultravioletas e infravermelhos, ultravioleta e infravermelhos, que agridem o olho. E você tem a possibilidade aqui no Mato Grosso, nessas áreas, se não proteger o seu olho com excelente óculos escuro, não economize, compre um bom, de qualidade, certificado, você pode ter um aumento da catarata. A preparação da população será fundamental para enfrentar os possíveis impactos de um super El Niño. Cuidar da hidratação, da alimentação e da exposição ao calor pode fazer toda a diferença. Evitar bebidas alcoólicas, usar filtro solar e guarda-sol também são medidas preconizadas neste período. Cuiabá passa a contar com o Estúdio Municipal Bolinha, um espaço que oferece a músicos, compositores e produtores culturais a oportunidade de acessar uma estrutura profissional de gravação. Instalado no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, o Estúdio Municipal Mestre Bolinha foi criado para oferecer estrutura profissional de gravação a músicos, compositores e produtores culturais da capital. Incentivo à arte e à criatividade, a iniciativa busca democratizar o acesso à produção musical e o desenvolvimento da cultura local. A ação iniciada ainda na gestão passada, mas que se concretizou neste ano de 2026. Partindo dessa premissa do Estação Sonora, que é esse programa do Projeto São Lua, em articulação com a gestão anterior da Secretaria de Cultura, o nosso querido amigo J. Astrevo, propusemos esta ideia, e tivemos a alegria de entender, e de o universo conspirar, e o Justino também entender que esse é um projeto importante para todo mundo, para quem entra, para quem sai, acaba transformando a vida de muita gente, de muitos artistas da música. E nisso aconteceu a realização desse sonho nosso, em coletividade, como sempre a gente vem fazendo. Ficamos muito felizes
de entender que a ideia e o projeto, né, que é a implementação desses estúdios, faz sim uma grande diferença nos territórios, e em especial o estúdio Mestre Bolinha, que está implementado, né, já fazem quase 3 anos no MISC, o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, que é um instrumento assim, de importância grandiosa, né, para a música, para o áudio no cenário matogrossense. O edital selecionou, né, cantores solo, duplas, bandas. Nós entramos com a infraestrutura do estúdio, a parte técnica, a parte física, e também com um produtor musical multifunção, além de questão de arranjos que ele pode contribuir na produção, ele também vai gerir a parte técnica de gravação. Se este artista selecionado ele tiver músicos que o acompanhem no seu cotidiano, também pode participar na gravação dessas músicas. Mas nós, aqui do estúdio Mestre Bolinha, não fornecemos músicos especiais. A gente fornece os músicos básicos, inclusive alguns deles da própria Escola Municipal de Música, que pode contribuir com essas produções musicais. Nessa primeira etapa, devem ser atendidos 45 projetos musicais até o mês de dezembro, a princípio. A proposta é valorizar tanto os novos talentos quanto os profissionais que já possuem trajetória consolidada na cena cultural. Conforme o secretário, cada artista pode ter até 2 músicas produzidas, observando as normas do edital. Ele é aberto a todos os moradores de Cuiabá e todos aqueles que, ainda que não morem em Cuiabá, atuem comprovadamente na música cuiabana, dentro da cidade. Então, comprovando que você trabalha aqui, você já tem direito de participar. Ele é para artistas profissionais, mas também para aqueles que têm o talento, que ainda não são profissionais, mas que pelo material que eles enviarem para comprovar sua atividade, sua musicalidade, consiga convencer a comissão técnica formada para selecionar esses projetos. Além de incentivar a produção artística, o estúdio também representa uma oportunidade de preservar e divulgar a identidade cultural cuiabana por meio da música. A expectativa é de que os projetos produzidos no local possam alcançar novos públicos e ampliar a visibilidade dos artistas da região. Criatividade não falta em Cuiabá. O que faltava era o investimento, uma atenção maior e melhor do poder público para criar oportunidades para aqueles que têm o talento, mas não pode deixar de pagar o aluguel, não pode deixar de pagar a escola do filho, não pode deixar de pagar o lanche da escola para aquele que é mais jovem, em detrimento de investir na gravação de uma música. Então, para estes que dependiam só do dinheiro para ter o seu sonho realizado, de ter sua música gravada, para colocar no Spotify, para colocar nas redes sociais, para possivelmente ser visto por alguém e assim conquistar o seu sucesso também nessa carreira profissional, para estes você não está mais distante desse sonho. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. Vale lembrar que esse conteúdo também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com outras pessoas. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Me conta aqui o que você gostaria de assistir no Papo com Ela. Para isso, você pode mandar mensagem nas nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta, esperando mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!